Ora, cá estamos nós então de volta neste Café das 9. Vamos então partir para a conversa na nossa rubrica Psicologia à Mesa. E já sabe que vamos estar com a doutora Catarina Moreira. Antes, deixar-lhe apenas o endereço eletrónico do nosso e-mail, para o qual pode enviar as suas questões ou dúvidas. E é cafedas9@angelostv.pt. Hoje vamos estar aqui a conversar sobre um tema que nos diz, na verdade, respeito a todos. Envelhecimento ativo versus demências. Será que podemos programar o nosso envelhecimento? Devemos fazê-lo? Como é que o devemos fazer? Bom, melhor do que isto e do que eu, está aqui a doutora Catarina, que percebe bem destas coisas, não é? Catarina, como é que devemos então fazer tudo isto? É para planear ou não? É importante, de facto, pensemos na nossa velhice, digamos assim, até porque a esperança média de vida tem vindo a aumentar, cada vez se morre mais tarde, devido naturalmente às melhorias das condições de vida, aos cuidados de saúde, à higiene, aos cuidados alimentares, tudo isso faz com que as pessoas cada vez, tendencialmente, morram mais tarde. E por esse motivo convém, de facto, pensarmos na velhice que queremos para nós. E nesse sentido, ao falarmos aqui em envelhecimento ativo, é naturalmente deixar o alerta de que convém que quando cheguemos a essa fase da vida, da terceira idade, digamos assim, que possamos ter a noção de que todos os estímulos a que possamos ter na nossa vida são importantes para que o nosso envelhecimento não seja um processo tão rápido, digamos assim. Ou seja, isso então convém pensarmos um bocadinho nisto antes, como já disse, planeando. Planeando, pensando enquanto ainda estamos na vida ativa, digamos assim, comumente chamada de vida ativa, enquanto ainda estamos a trabalhar e ainda não estamos reformados, logo aí nós já estamos, ou podemos estar, no fundo, a preparar aquilo que vem depois. Aliás, vamos mais longe, ou seja, é importante que desde muito cedo, junto das crianças inclusivamente, que haja uma sensibilização nesse sentido, porque no fundo o que se pretende é promover um modo de vida saudável, que comece desde cedo e que nos acompanhe pela vida fora. Quando pensarmos neste planeamento, por vezes, quando ainda estamos muito ativos, não temos tempo para rigorosamente nada, como nós costumamos dizer, não é? Pensamos, se eu tivesse tempo, gostava de fazer isto ou aquilo. Se eu tivesse, não sei, quando eu tiver tempo, eu vou isto e aquilo. Bom, se calhar, o melhor é começarmos logo a fazer um apontamentozinho daquilo que nos vamos lembrando, que é para depois não sermos apanhados de surpresa na nossa velhice, por assim dizer, e já não termos a capacidade de pensar o que é que eu queria mesmo fazer quando ainda já era nova e dizia que queria fazer o quê? Poderá ser uma ajuda. No entanto, quando falava da necessidade de sensibilizar desde que somos crianças, não é? E junto às nossas crianças, vai mais no sentido também de qualidade de vida. Portanto, pensarmos em nós como alguém, não é? Como um ser, o ser humano, que precisa naturalmente de vários cuidados. Não precisa só de se alimentar. E de dormir bem, que também é essencial. Mas precisa também de exercício físico, precisa de conviver, precisa de aprender, portanto, esse estímulo cognitivo que naturalmente é movido pela curiosidade. E curiosidade essa que tendencialmente ao longo da vida se vai perdendo um bocadinho. Ao contrário do que eu estou a dizer, de facto, há pessoas que parecem ser a exceção. Pessoas já bem mais velhas, nomeadamente algumas já na casa dos 80, e continuam a ensinar e a aprender e a querer saber, e de facto essa é a atitude mais positiva e construtiva e que naturalmente também retarda os efeitos, mesmo os normais, do envelhecimento. Porque no envelhecimento, Catarina, podemos aqui correr o risco de o nosso cérebro se desabituar a trabalhar energicamente como o fazia quando estávamos numa idade ativa e, portanto, podem começar a surgir alguns problemas. Se estivermos numa velhice ativa, podemos ir adiando esses momentos? Podemos, sim, podemos naturalmente que se formos estimulando o nosso cérebro e não só com questões mais de aprendizagem, mas também com a vertente social, da interação, estímulos novos, diferentes, não ficarmos isolados, sozinhos, que também promove a depressão, que também é muito comum nessa fase da vida, tudo isso naturalmente poderá
dificultar ou atrasar, retardar, digamos assim, o aparecimento de declínio cognitivo ligeiro, que é algo que é diagnosticável, que convém inclusivamente que seja diagnosticado precocemente, ou seja, o mais cedo possível. E estou-me a referir a perda de capacidades e competências cognitivas, que muitas vezes surgem associadas a problemas de memória, mas não só, portanto, ao nível da linguagem também, ao nível motor, ao nível da organização e planeamento, das capacidades executivas e, de facto, todos estes cuidados que estamos a falar poderão retardar, dentro daquilo que é um processo normal de envelhecimento, o aparecimento desse tipo de dificuldade. No entanto, lá está, nós não podemos com isto evitar as demências e esse é outro aspecto também da rubrica de hoje. E elas podem ir surgindo, não é? Associadas a estar inativo. Podem ir... Não só por aí, Cláudia. De facto, as causas das demências não são assim tão conhecidas. Sabemos que há alguns fatores que podem promover e, portanto, todo o cuidado que possamos ter com a nossa saúde, que passa pela alimentação, pelo exercício físico, volto a dizer. Portanto, sabemos que na base de algumas demências estão o alcoolismo, depressões intensas, profundas e contínuas, nomeadamente também os AVCs, traumatismos cranioencefálicos, ou seja, tudo situações que de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, nós poderíamos evitar, digamos assim. No entanto, há outras causas que nós desconhecemos e que, mesmo conhecendo, nomeadamente questões mais genéticas e hereditárias, nessas nós não podemos mexer. Mas há todo um conjunto aqui de fatores que podemos estar atentos a eles e tentar, de algum modo, retardar o aparecimento desse tipo de situações com uma série de cuidados que podemos ter desde cedo. Catarina, para quem está lá em casa a pensar, bom, estou quase a chegar a essa altura em que tenho que fazer o meu planeamento, e para quem está do outro lado, ou seja, às vezes podemos estar aqui a falar de pais que estão a chegar a uma idade de ter que parar, e o que é que os filhos devem fazer para ficar bem atentos a estes sinais que há pouco referenciava que podem surgir? Quais são aqueles mais comuns que nos devem deixar de alerta, por assim dizer? Lá está, o discernir entre o envelhecimento normal e o patológico nem sempre, e principalmente numa fase inicial, é fácil, porque naturalmente que as pessoas mais velhas têm tendência a repetir mais vezes as mesmas questões ou têm tendência a contar mais vezes a mesma coisa. No entanto, é importante nós, enquanto filhos, estarmos por perto. Porque se nós fizermos um acompanhamento contínuo, não é, e assíduo junto dos nossos pais e junto dos nossos idosos, mais facilmente nós nos vamos aperceber de algumas variações, nomeadamente também em termos de comportamento, não é só memória. Uma pessoa que tinha um comportamento X e de repente começa a ter um comportamento muito distinto, muito diferente daquilo que era habitual, poderá ser um indício de que alguma coisa não está a correr bem ao nível cerebral. E, portanto, algum processo degenerativo poderá estar a ocorrer ali. Portanto, acima de tudo, temos que estar por perto. E, estando por perto, estarmos atentos, de facto, a mudanças na atitude, no comportamento, na capacidade cognitiva em termos de linguagem, de memória, de raciocínio. Portanto, tudo isso. Claro que, na dúvida, o ideal é recorrer a uma avaliação. E, portanto, especializada, exatamente. Catarina, em termos daquilo que nós podemos fazer para este autoestímulo, para não deixarmos ficar quietos, que tipo de situações é que estamos aqui a falar? O que é que eu posso fazer por mim próprio, não é? Autoestimulando, por exemplo. Lendo, conversando, viajando sempre que possível, estando com outras pessoas, convivendo. E depois há toda uma série de jogos, digamos assim, que podemos fazer de uma forma muito tranquila na nossa casa ou num jardim, porque não? Como, por exemplo, o sudoku, as palavras cruzadas. E há mesmo caderninhos de estimulação que ajudam, portanto, com esse tipo de jogos e outras atividades idênticas, a estimular as nossas competências cognitivas para que elas não envelheçam tão rapidamente. Aqui há uns tempos, já não me recordo muito bem em que situação, nem onde, mas alguém dizia que, falava-se também um pouquinho deste tema, e alguém dizia que, por vezes, quando os avós ajudam os netos a fazer os trabalhos de casa, é bom, fantástico, porque estão a obrigá-los a manter aquele cérebro ativo, ir rebuscar os conhecimentos, se calhar que já lá estavam na gavetinha há um tempo. Sim.
Também pode ser um bom exercício. Concordo inteiramente. Até porque lá está, aí, não só por essa componente cognitiva, vai relembrar, vai ter de pensar e perceber como é que pode explicar aquela matéria ao neto, mas também porque se está a sentir claramente útil para aquele neto, para aquele filho, para aquela filha, para o genro, portanto, para aquela família, não é? E isso também é muito importante. É que chega-se muitas vezes a esta fase da vida em que se perde o sentimento de utilidade. E isso, naturalmente, conduz muitas vezes a estados depressivos. E o estado depressivo, só por si, leva a deterioração cognitiva. E naturalmente, há a possibilidade de surgir um déficit cognitivo ligeiro mais rapidamente ou mais facilmente do que se esse quadro depressivo não estivesse instalado. Catarina, a final do nosso tempo, mensagem que fica lá para casa, ideia base lá para casa. Não seja velho, tenha a idade que tiver. É importante saber viver a vida da melhor maneira possível, aproveitar o que ela tem de bom, querendo sempre aprender e querendo retirar sempre a maior vantagem de tudo o que nos é possível na vida com os outros e connosco mesmos. Ora, muito bem, então, velhos são os trapos, diz já o nosso ditado, e é isso mesmo que devemos levar para casa neste Café das 9 e nesta rubrica de Psicologia à Mesa, que hoje termina por aqui. Relembro apenas que temos um e-mail para o qual podem enviar as suas dúvidas, cafedas9@angelostv.pt. Mas nós temos mais para lhe contar, não saia daí que voltamos já.